Um pouco da sua história final aí e as suas considerações. Nós ouvimos nessas últimas semanas um espírito explicando sobre os apóstolos. E em algumas comunicações ele pôde falar. E o que mais assim me marcou é que realmente quando a gente estuda a vida dos apóstolos e vê as fragilidades de homens, as intemperâncias emocionais, a gente percebe, nossa, como são frágeis. Jesus escolheu esses. Esse espírito sempre traz a fala de Emmanuel, quando nos diz que dos pântanos mais pútredos nascem os lírios mais belos. Somos nós espíritas. Somos nós, espíritos endividados, espíritos que consecutivamente temos falhado. Mas Jesus, na sua bondade, consegue enxergar aquilo que um dia seremos. E quando Ismael ouve de Jesus que ele deveria pegar nas regiões mais trevosas do mundo, nas regiões do umbral mais denso, os espíritos mais endividados e colocarem todos aqui, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele nos reuniu com um propósito. Não observando o que nós temos nesse momento a fornecer, que talvez não seja mais do que boa vontade, mas dando a oportunidade de, olhando o passado da humanidade, nós encontrarmos esperança em Saulo, que se regenerou, em Simão Pedro, que pôde negar o Cristo e ao mesmo tempo ser aquele onde seria edificado sobre uma rocha de humildade. As bases fundamentais do cristianismo redivivo. Quando nós enxergamos Tiago, com toda a sua preocupação no zelo pela tradição, quando nós observamos Mateus, que apenas sabia contar os números e perceber quanto cada um devia, se reconhece como o maior devedor. E o seu contributo nasce do seu equívoco. Então, se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus é verdadeiramente misericordioso. E Ele reconhece que nas nossas fragilidades, onde nasceram os lírios mais belos, num homem egoísta, nasce a caridade mais sincera. Porque quando o seu coração se modifica pelo propósito de entregar aquilo que antes somente a Ele pertencia, ali o amor do Cristo vem em verdade. Quando nós, violentos, então nos reconhecemos prontos a aceitar com mansuetude tudo aquilo que a vida tem nos proposto, sem nós nos rebelarmos, mas agora entendendo, Senhor, é esse o caminho que eu devo trilhar? Mas meus pés estão sangrando, mas as minhas mãos estão tão conduídas, mas o meu espírito dói tanto. E Jesus fala, por essa dor você vai aprender o amor. Quando a gente reconhece que não mais rebelando, mas sim aceitando, a gente apenas aprende a viver como discípulos que com o passar dos dias nos tornaremos apóstolos, nos tornaremos aqueles que nos dias de hoje foram chamados. Eu digo por mim, não tenho muito a dar para Jesus, não tenho muito a dar aos sofredores da terra, mas Jesus reconhece que em cada um de nós tem uma obra maior a ser realizada e que a gente precisa de acreditar que dentro de nós
tem um caminho de luz, tem uma centelha que almeja um dia iluminar a humanidade toda. Não para nós nos tornarmos orgulhosos, mas para que nós possamos nos tornar conscientes de que temos pouco, mas o pouco que temos é suficiente para o Cristo, é suficiente para Jesus. Os espíritos precisam de braços, de pernas, de vozes. Nesse plano material, somos nós, aqueles endividados do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, reunidos. Se a gente se rebelar, o que faremos com a obra do Senhor? Mas se nós simplesmente acreditarmos que depois desse mar de dificuldades, de trabalho, de resignação, de aprendizado, nós encontraremos uma montanha elevada. Uma montanha que nos traz mais responsabilidades. Porque ao bom servidor sempre haverá mais trabalho. Ao que vence o desafio, sempre haverá novas conquistas. Mas ao que crê que Deus caminha conosco e que os seus diletos discípulos são apoiados pelos espíritos mais nobres, também são aqueles que realizam sua obra. Então a mensagem dos nossos amigos espirituais, aqui presente, são para que nós possamos continuar na simplicidade do trabalho, mas na certeza que uma obra grandiosa é constituída por pequenos trabalhadores endividados que se propõem a amar e que se propõem a servir. Álvaro, hoje você nos emociona, né, com todas as suas palavras, essa mensagem bendita. Te agradece demais a sua participação. Convidamos os nossos ouvintes a reassistir o nosso programa, que fica sempre gravado no nosso site, nas mídias sociais, e que a gente tem a oportunidade de aprender ainda um pouco mais. Nós continuamos a nossa reunião pública hoje, às 10h15, na forma presencial somente. Nosso palestrante convidado, Eduardo Patrício, que fala sobre o tema Perdoar a Si Mesmo, aqui na Rua Itapiranga, em Santo André, no número 312, na Vila Floresta. E teve ganhador de livros também essa semana, e nós gostaríamos de parabenizar o Gestan Martins e a Cecília Guardabásio, que ganharam o livro dessa semana. Muito obrigado a todos. E você que se emocionou conosco até agora, tenha uma boa semana.